Olá, me chamo Marcelo Augusto e hoje eu vou dar a apresentação do trabalho referente à matéria de ondas e termodinâmica, que é ministrada pela professora Sulbênia. Em nosso trabalho vamos falar um pouco mais sobre o movimento periódico, além de exemplificar tal assunto com uma situação comum na engenharia, que seria uma bola de demolição em atividade. Além do exemplo, iremos destrinchar mais e explicar a respeito de algumas variáveis do movimento periódico. Os alunos que compõem o grupo são Arthur da Silva Bernardo, Jackson Luano do Nascimento, Marcelo Augusto Almeida Vale, Wesley Gomes de Almeida. Dando continuidade e iniciando o assunto, irei falar sobre a definição do movimento periódico, onde o mesmo é também conhecido como movimento oscilatório. Isso porque ele depende de um período, que é o tempo necessário para completar uma oscilação. No estudo dos movimentos oscilatórios, estão fundamentados alguns dos maiores avanços para a ciência, como a primeira medição com precisão da aceleração da gravidade, a comprovação científica da rotação da Terra, além de inúmeros benefícios tecnológicos, como a invenção dos primeiros relógios mecânicos. Dizemos que um corpo se movimenta de forma oscilatória quando executa movimentos de ida e volta em torno de certa posição que esteja em equilíbrio. O intervalo de tempo corresponde a um movimento completo, é o período de movimento, e o período tem unidade igual à unidade de tempo medida em segundos. O número de movimentos completos realizados em uma unidade de tempo é a frequência, que é medida pelo inverso da unidade de tempo, que recebe o nome de Hertz. O movimento circular e uniforme do MCU é um movimento periódico. O mesmo vale para o movimento pendular. Por sinal, o movimento do pêndulo pode ser aproveitado para fornecer a cadência certa para um relógio. Como já foi dito anteriormente, os ponteiros de um relógio também realizam um movimento periódico. O ponteiro dos minutos, por exemplo, tem um período de 1 hora, ou então 60 minutos, ou 3.600 segundos. E a frequência desse ponteiro pode ser 24 rotações por dia. Já o ponteiro das horas tem uma frequência de 2 rotações por dia. Seria das meia-noite até as 11h59 e das 12 às 23h59. No nosso experimento, iremos utilizar a bola de demolição, ou também conhecida como bola rompedora, que é uma pesada bola de aço ou ferro, normalmente presa a um cabo de um guindaste, que é usada para a demolição de grandes edifícios. Foi bastante popular durante a década de 50 e 60, onde várias companhias de demolição declararam ter inventado a bola rompedora. Entretanto, não há um consenso sobre quem a usou primeiro. Com o passar do tempo e de novas invenções, como os escavadores hidráulicos e outros maquinários, a bola de demolição tornou-se menos popular em demolições, porque sua eficiência era menor comparada a escavadeiras de longo alcance, embora sua maneira seja muito eficaz para demolir uma estrutura armada de concreto. Bom, agora irei comentar sobre o modo de uso. No caso, para demolir telhados e outras superfícies horizontais, era a seguinte: a bola é tipicamente suspensa por uma longa corrente de aço presa a um gancho de um guindaste e era lançado sobre a estrutura. Já para demolir paredes, a bola é suspensa até uma altura desejada em um guindaste e uma corda secundária de aço puxa a bola em direção à cabine do guindaste. A presilha da corda lateral é então solta e a bola é lançada como um pêndulo para atingir a estrutura. Outro método para a demolição lateral é o mover do braço do guindaste para acelerar a bola até atingir o alvo. Esses processos são repetidos quantas vezes forem necessário, até a estrutura ser reduzida a ruínas, que possam ser facilmente carregadas e transportadas. A demolição é executada inteiramente através da energia cinética da bola. Agora, também trouxemos um exemplo de demolição que aconteceu em São Paulo.
Neste modelo de estrutura, trata-se de uma construção industrial, em concreto armado, dotado de 5 pavimentos com área construída aproximada de 1.050 metros quadrados, onde foi utilizado um guindaste treliçado a um moitão, que são os ganchos onde se prende o cabo de aço, e uma bola de aço ariete, que pode ser movimentada em 3 direções distintas, no sentido vertical, que é em queda livre de cima para baixo, no sentido horizontal, segundo a direção do braço da máquina, e no sentido rotacional, em torno do a partir disso, entra o estudo sobre o movimento harmônico simples. No nosso caso da nossa pesquisa, o pêndulo simples, que é um sistema que consiste em uma massa presa a um fio de massa desprezível e extensível, capaz de oscilar em torno de uma posição fixa, que será explicado no próximo slide. Bom, continuando a nossa apresentação, agora iremos falar sobre o pêndulo simples. Já que nós falamos sobre o nosso modelo de estudo exato, que seria e demolição, agora iremos entender melhor como funciona esse movimento e as forças que agem sobre ele. Bom, o pêndulo simples ele é uma aproximação em que não existe forças dissipativas, ou seja, a força de atrito ou de arrasto. O que seria isso? Quando a gente soltasse o pêndulo simples de um certo ângulo, ele não teria a força de arrasto, seria o vento para ele parar gradualmente, ou algum atrito entre a corda e o peso e a massa que está segurando. Então, já que a gente está estudando um movimento harmônico simples, né, ideal, então teoricamente ele vai ficar se movendo para sempre, né? É nesses pêndulos simples que surge o movimento oscilatório, onde ocorre a oscilação das forças peso e tração exercida por um fio. Como a força peso e tração não se cancelam nesse contexto, já que isso só acontece na posição de equilíbrio, surge dessa forma uma força resultante da natureza, que é a força centrípeta, fazendo o pêndulo oscilar em torno de um ponto de equilíbrio. Bom, e como é o movimento do pêndulo simples? Apesar de ser um movimento básico, o pêndulo ele é composto por uma massa M conectada a uma corda de comprimento L, com a extremidade fixa no teto, deslocada da posição de equilíbrio em um certo ângulo, e quando solta começa a mover-se para frente e para trás, criando um movimento harmônico simples. E dessa forma, quando a gente faz essa ação, começa a ter uma transformação de energias no pêndulo, né? Que é a energia potencial, cinética e a energia gravitacional. Então, durante a oscilação do pêndulo simples, a energia mecânica permanece constante. No entanto, a cada oscilação completa ocorre o intercâmbio entre as energias cinética e potencial gravitacional. A transferência de energia entre as diferentes posições do pêndulo em função do tempo, na oscilação apresenta-se como uma onda senoidal, como é mostrado na figura a seguir. Então, quando a gente tem o pêndulo, a gente pode prestar atenção nessa parte 1 aqui, ó, que a energia potencial é máxima, energia cinética mínima. Aqui eles intercalam, obviamente vai ter momentos que eles se intercalam, mas as energias serão iguais. No ponto de equilíbrio, onde uma vai ser máxima e outra vai ser mínima, e tudo isso decorre do seu movimento de ir e voltar. É claro que tem que ter um certo ângulo, né, entre eles. E com isso a gente consegue ter o movimento do pêndulo simples, né? Apesar de ser algo básico, a gente consegue estudar várias coisas que detrem de uma função, né? Que seria o período, sua frequência, sua velocidade angular, sua energia mecânica, sua energia potencial. Então, nós seguindo esse modelo, nós conseguimos encontrar tudo isso a partir de fórmulas já estudadas. E é claro, o movimento do pêndulo simples, né, seria esse, nessa imagem que a gente tem os vetores, né, que mudam no decorrer do seu movimento, ou então do próprio Homer simples, né, onde
bola de demolição seria a própria massa, onde estaria a força-peso, e o cabo que seria o elo, onde estaria a tração, né? E quando tem uma força sobre ele, fica com esse movimento de ir e voltar toda a vida. Então, esse é o pêndulo simples, né? E como as forças que atuam sobre ele e como ele age nesse movimento. A partir disso, como podemos calcular um sistema de pêndulo simples? Para isso, vamos utilizar algumas fórmulas que aprendemos durante as aulas. Para calcular pequenas amplitudes de oscilações, no caso o período, temos a seguinte fórmula: T, que é igual a 2π sobre vezes raiz de L sobre G, onde L é o comprimento do fio, G é a gravidade do local. No período, podemos indagar alguns pontos referentes, como o período não depende da massa, ou seja, se dobrarmos o tamanho da massa, o período não muda. E também a amplitude. Se dobrarmos a amplitude, mas deixando ainda o sistema pequeno, isso não altera o tempo. Mas se aumentarmos o comprimento, aumentamos o período, aumenta também o período, mas não é diretamente proporcional, porque dentro do comprimento tem a raiz, ou seja, se aumentarmos o comprimento 9 vezes, o período aumenta 3 vezes. E se diminuirmos o comprimento, significa que diminui o tempo para uma volta completa. Então a oscilação fica mais rápida. Já com relação à gravidade, podemos usar alguns exemplos, tipo esse relógio de parede antigo, onde se a gravidade for menor, o período aumenta, então a oscilação também aumenta, ou seja, faz com que o relógio atrase a hora. Mas se usamos uma gravidade alta, quer dizer que o período diminui, o tempo de uma volta completa vai diminuir, então o relógio vai começar a adiantar a sua hora. Já para calcular a frequência angular, temos ômega, que é igual a 2π vezes n dividido por t, onde n é o número de voltas e t representa o período. A frequência normal, que é f, igual a 1 sobre t, e a amplitude corresponde à distância entre a posição de equilíbrio e a posição ocupada ao afastar do corpo, ou seja, corresponde à posição inicial, onde o pêndulo começa, até onde o pêndulo vai, uma posição X, e volta. Agora que nós já estudamos o movimento do pêndulo simples, com isso a gente consegue determinar algumas questões que a gente quer saber dele, né? Como a gente viu, né, a frequência, seu período, deixa eu ver mais que essa velocidade angular, e para sua posição não é diferente. Para a gente descobrir essa posição, a gente usa uma forma já estudada em aula, que seria x igual a onde A seria a posição em metros, seria a amplitude de movimento em metros, onde o cosseno vezes cosseno, né, que vai multiplicar a velocidade angular em radianos por segundo, o tempo em segundos e a fase inicial, que é em radianos. Geralmente essa fase inicial aqui é zero, mas nós colocamos em por via das dúvidas. Prestando atenção que a gente está falando essas medidas em radianos, em segundos, em metros, porque são as medidas do SI, né? Essas medidas são as medidas usadas no SI, então sempre a mais apropriada
a sua conversão. E como a gente aprendeu lá em cálculo 1, a derivada da posição, a gente encontra a velocidade. Então quando a gente deriva aquela função, aquela equação da posição, a gente encontra a velocidade. E para a velocidade, ela é em metros por segundo, né? E ela é dada por menos velocidade angular, que é em radianos por segundo, por A, que é a amplitude em metros, vezes seno, né, que vai multiplicar todo aquele conjunto de novo, que é a velocidade angular, que é dada em radianos por segundo, vezes o tempo, mais a fase inicial, que é dada em radianos. E de novo, como a gente já viu em cálculo 1, a derivada da velocidade é a aceleração. Então se nós derivamos essa funçãozinha aqui, ó, da velocidade, nós encontraremos tal função. A gente terá aqui a aceleração, ela será igual a menos velocidade angular ao quadrado, vezes a amplitude, né, que é em metros por segundo, e a sua velocidade angular vezes o tempo, né, e sua fase inicial, onde colocamos. Então, nessas três formulazinhas a gente conseguiria pegar em um ponto no pêndulo, por onde o pêndulo passa, a gente poderia achar sua posição, sua velocidade e sua aceleração. Isso interfere caso você queira saber a força, caso você queira saber o movimento do pêndulo, porque, como bem sabemos, tanto a força depende da massa como depende da aceleração. Então, são para questões de casos mais específicos, né? E com isso, e com essas formas, a gente consegue achar, com essas formas conseguimos achar essas pequenas medidas, né? A posição, velocidade e aceleração. Bem, agora vamos resolver um exercício que utiliza a bola de demolição como um exemplo principal para a resolução da questão. Na figura, uma mola de demolição de 2.500 kg balança na ponta de um guindaste. O comprimento do segmento do cabo que se move com a bola é de 17 metros. A. Determine o período do balanço, supondo que o sistema pode ser tratado como um pêndulo simples. B. O período depende da massa da bola. Vamos lá resolver essa questãozinha aqui. Vamos resolver primeiramente a A. Já que temos o comprimento do pêndulo simples, que seria o L igual a 17 metros, vamos usar a fórmula do período e descobrir qual seria o período dessa questão. A fórmula é: período é igual a 2π vezes raiz de L sobre G. Aí já temos o valor de L, né? E dá para supor o valor de G, que é 9,8. Ou seja, o período é igual a 2π vezes raiz de 17 sobre 9,8, que resulta em 8,3, e sabemos que o período é em segundos. Fica, no caso, T do período é igual a 8,3 segundos. E na B, a gente pode notar que na equação que utilizamos para a resolução da alternativa A, não tinha a presença da variável de massa. Logo, a gente pode afirmar que não precisa da massa da bola de demolição para a resolução da questão.